Variação textual. Vamos ler Apocalipse 1, 4 a 8, que é a passagem que vamos considerar sobre a saudação de Deus às igrejas no Apocalipse, através de João. Vou ler conforme a Reina Valera de 1960, que é uma tradução espanhola, várias vezes revisada, que se apoiou no Textus Receptus da época do Renascimento. O Textus Receptus do Apocalipse era um só manuscrito que Erasmo usou, o Códice 1, cursivo minúsculo. Daí vem esta tradução. Depois compararemos o que diziam os outros manuscritos mais anteriores. 4 João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. 5 e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, 6 e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que lhe traspassaram, e todas as tribos da terra farão lamentação por ele. Sim, amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o texto da tradução de Reina Valera, da revisão do ano 1960. Vou dizer os 2 pontinhos em que este texto difere dos manuscritos mais antigos, segundo esta pilha de edições críticas que temos aqui na mesa e segundo outras traduções em espanhol. Antes de fazer a exegese, temos que saber qual é o texto mais puro, onde diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós. Ou seja, todo o verso 4 não apresenta dificuldade. No verso 5 se apresenta uma pequena dificuldade por causa do que vos disse, que há palavras que, ao pronunciar-se, soam parecidas com outras. Aqui onde diz, e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, onde diz lavou, outros manuscritos mais antigos dizem, livrou-nos de nossos pecados com seu sangue. Por exemplo, aqui tenho a tradução da Nova Versão Internacional, e nesse verso 5 diz assim: E de parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito da ressurreição, o soberano da terra, ao que nos ama e que por seu sangue nos livrou de nossos pecados. Esta tradução nesta passagem é mais exata com os manuscritos mais antigos. A diferença está nas palavras lavou e livrou. Lavou se escreve em grego com ou, e livrou se escreve só com u, mas o ou e o u se pronunciam como u. Então, possivelmente ao pronunciar alguém só com u, o escritor, ao ouvir, pensou talvez que era um ou, e lhe pôs o ou, então mudou a palavra livrou por lavou. Mas este verso diz mais com livrou que com lavou, porque lavar é uma parte da obra do Senhor. Lavar os pecados é o perdão, mas livrar do pecado é mais que lavar. Livrar é te apartar dele. Não apenas te perdoa, mas também te separa. Por isso a tradução aqui, livrou, é um pouquinho melhor que lavou. A outra passagem onde há uma dificuldade é no versículo 6, onde diz, e nos fez reis. A palavra não é reis no plural, mas nos fez reino, e reino é mais que reis, porque reis são muitos, individuais, mas todos os reis em comum, acordo é reino. A palavra reino é mais exata que reis, e isso é o que dizem os textos aqui, que vou mostrar para que os irmãos possam ver. O outro assunto está no verso 8, aqui onde diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Essa palavra princípio e fim não aparece na maioria dos manuscritos antigos. Aqui vocês podem comparar o verso 8, e diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Podem olhar aqui o verso 8, outra testemunha. Ele está olhando na edição de Münster, e aqui está olhando a de Westcott e Hort,
O verso 8 diz aqui: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Não diz princípio e fim. Claro que em outras passagens se diz, em outros versículos se diz que é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, possivelmente, algum escriba fez para que alguns entendessem o que quer dizer com o Alfa e o Ômega. E como em outras partes, ao mencionar Alfa e Ômega, acrescentou princípio e fim, também o acrescentou aqui. Mas esse foi um trabalho de um escriba muito bem intencionado. Mas isso aparece em uns poucos manuscritos, não na maioria, nem nos mais antigos. Claro, não está sendo tirado a parte que diz que Jesus Cristo é o princípio e o fim, porque em outra parte do livro diz isso. Aqui está se tratando, antes da exegese, da crítica textual. Para poder ter a base de uma exegese correta, deve-se fazer crítica textual nas traduções e nas edições. Não na Bíblia, não na palavra de Deus. Entendem? E aqui no verso 8, onde diz o Senhor, a maioria dos manuscritos mais antigos dizem, o Senhor Deus, referindo-se ao Pai. Ali você pode ver, diz, o Senhor Deus. Diz, Curios ou Teus. O mesmo diz aqui no verso 8. Diz, Curios ou Teus, o Senhor Deus. Essa parte, Deus, foi tirada desta tradução. Entendem? Ali diz, o Senhor Deus. Aqui também diz, todas estas que tenho aqui dizem assim. Já revisei. Por isso qualquer um que queira atestar pode ver. Aqui as tenho abertas, e tenho duas testemunhas próximas, e os que quiserem revisar depois, podem fazer. Essas são as únicas variantes que têm que se ter em conta para fazer a exegese deste pedacinho, que vamos considerar hoje. A exegese da saudação. Agora sim, passamos da parte crítica textual à parte de exegese, que é a mais importante. Mas não se pode fazer uma exegese sem ter o texto mais puro, especialmente se for de Apocalipse, livro que não tem que se adicionar nem tem que se tirar nada. Amém? Passemos à exegese. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Interessante comparar a saudação de João com a saudação de Paulo. Paulo dizia, Paulo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Aqui também diz João, as 7 igrejas, graça e paz. Só que Paulo dizia, graça e paz de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, aqui João, que está completando a revelação, porque Apocalipse é uma completação. Se você tira Apocalipse da Bíblia, fica sem terminar a Bíblia. Você tem onde começou a coisa e como vai, mas não sabe no que vai terminar. É muito interessante ver e comparar as saudações de Paulo com as saudações de João. A saudação de João está quase semelhante à de Paulo, mas tem umas diferenças. Olhem como diz João aqui. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Já voltaremos para essa frase. Graça e paz a vós. E em vez de dizer do Pai, diz do que é, e que era, e que há de vir. E logo, em vez de continuar com o Filho, segue com o Espírito e apenas depois com o Filho. E diz, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, ou seja, põe o Espírito depois do Pai. E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, vocês se dão conta de como João completa as coisas em Apocalipse, mas ressalta o Espírito de uma maneira misteriosa. No Antigo Testamento quase sempre se via o Pai, e apenas se profetizava do Filho, do Messias. No Novo Testamento, agora, a ênfase é o Filho. E se vocês lerem os Evangelhos, é sobre o Filho. Se lerem as Epístolas, é explicando a obra do Filho. Claro que se menciona a obra do Espírito Santo, mas quando se fala da culminação do programa de Deus, o Espírito é ressaltado de uma maneira muito forte. Agora se fala do Espírito de maneira muito especial no Apocalipse. Em outras partes, se fala do Espírito, mas aqui se fala dos 7 Espíritos de Deus. E o Espírito e a esposa dizem, assim diz o Espírito. Essa ênfase no Espírito
é muito notória no Apocalipse. Não quer dizer que o Pai ficou de lado. Mas na economia do programa de Deus, o Pai tem algo que fazer. O Filho tem algo que fazer. E o Espírito tem algo que fazer. Mas o Espírito é o que leva à consumação o programa. Primeiro, o Pai é o originador, e ele envia o Filho. Mas agora, o Filho envia o Espírito. Então não pode faltar uma ênfase na obra do Espírito no Apocalipse. E aqui, essa ênfase se nota na mudança de ordem. Quando vocês leem Mateus diz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo diz, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não menciona o Espírito. Claro que ele fala no Espírito, e às vezes menciona o Espírito nas cartas. Mas aqui, João diz, graça e paz do Pai. Mas agora, como que revela o Pai com mais detalhes? Que era, que é e que há de vir. Notem que tudo começa de cima. Esta é a saudação. A saudação de João não parte de João. João não está falando dele. É graça e paz de quem? Do que era, que é e o que há de vir. Ou seja, está apresentando o Deus eterno.